Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais um módulo do curso Fundamentos de Redes TCP/IP. Nesse módulo vamos falar do Internet Protocol ou do IP, agora na parte 2. Relembrar que quando falamos da parte 1 desse módulo, nós falamos sobre alguns pré-requisitos que nos levariam a essa parte 2. Entre eles, falamos sobre representações numéricas, falamos também sobre conversões entre as várias representações numéricas e, por fim, falamos sobre operações binárias. Agora ficou de falarmos propriamente dito sobre o IP. E a pergunta que talvez venha agora à nossa mente é: então, Jeremias, o que é o IP? Primeiro, vale lembrar que nessa sequência de módulos nós estamos a falar sobre endereços. E começamos falando sobre endereços de nível 2, e quando falamos sobre endereços de nível 2 ou camada 2, dissemos que estamos a falar da camada 2 do modelo OSI. E a promessa foi continuarmos a falar sobre endereços, mas agora de nível 3 e também da camada OSI. Dissemos na primeira parte que temos vários endereços de acordo com cada um dos protocolos da camada 3 do modelo OSI, mas especificamente a nossa atenção iria incidir no endereço IP. Então vamos falar especificamente sobre endereço IP. E agora volta a pergunta que tínhamos formulado no início, que era: o que é então um endereço IP? Bom, o endereço IP é nada mais, nada menos do que um identificador. E o que ele identifica? Ele identifica um dispositivo qualquer dentro de uma rede IP. Sim, isso mesmo. Ele identifica qualquer dispositivo dentro da rede IP. Para ser mais específico, o endereço IP identifica a rede IP e depois identifica qualquer nó dentro desta rede. Para entendermos, vamos pensar no endereço IP como pensamos no nosso nome. Isso mesmo. O seu nome tem quantas partes? Em quantas partes é que está dividido o seu nome? Talvez tenha pensado em pelo menos duas partes. E talvez tenha pensado uma parte que indica a família e outra parte que é meio que pessoal. Então, a parte familiar indica quem é a nossa família, quem é a família a quem pertencemos. E a parte pessoal indica quem somos nós dentro da família. Em termos de endereço IP, temos mais ou menos o mesmo conceito. Temos a parte de rede, que indica qual é a rede que estamos a tratar, e temos a parte do nó ou dispositivo, como queiram, que indica quem é ou qual dispositivo estamos a falar dentro desta rede. Mas agora, qual é o formato propriamente dito do endereço IP? O endereço IP é composto de 32 dígitos binários. É um número composto de 32 dígitos binários separados em 4 partes iguais, separados pelo caractere ponto e convertidos em decimal para melhor interpretação humana. Talvez agora tenhas pensado: Jeremias, complicou tudo. Ok, tá bom. Vamos fazer do zero. O endereço IP é um número composto por 32 dígitos binários. Então pense no seguinte: vamos pensar aleatoriamente num número composto por 32 dígitos binários. Vamos pensar no número 101
0, 0, 0, temos 3, 6, 7, 8. Aqui vamos pensar em 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 4, 8. Depois vamos pensar em 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Depois 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bom, são 32 dígitos aqui. E o endereço IP é algo mais ou menos similar a isso. Tem mais ou menos esse formato. Um número composto por 32 dígitos binários. Mas é óbvio que se deixássemos o endereço IP assim e disséssemos aos operadores de rede, olha, trabalhem com o endereço IP assim como ele está, exatamente neste formato. Talvez muitos de nós, se fosse introduzido a esse conceito, no princípio do curso de redes, diria logo, bom, eu desisto, não estou afim de lidar com números dessa natureza. Para facilitar a nossa vida, foram convencionadas algumas coisas relacionadas ao endereço IP. Foram feitos alguns padrões relacionados ao endereço IP. Por exemplo, uma das primeiras coisas que foi definida é vamos dividir esse endereço em 4 partes iguais. 32 por 4 dá 8, então cada uma das partes vai ter 8 dígitos. Então temos aqui 8 dígitos, temos nessa outra parte 8 dígitos, nessa outra parte 8 dígitos e nessa outra parte 8 dígitos. Mas a pergunta agora seria, nós aqui ao escrever já facilitamos e demos uma certa separação entre cada uma das partes. Mas e se por acaso quando eu for escrever isso eu não tiver esse cuidado, isso significa que toda vez que eu for ler o endereço preciso de dividir aleatoriamente ou imaginariamente para saber qual é a parte que tem os primeiros 8 dígitos, depois a outra parte, depois a outra e depois a outra? Não. Convencionou-se que cada uma das partes vai ser separada da outra utilizando o caráter ponto. Então nós temos a primeira parte contendo 8 dígitos, depois temos um ponto. A outra parte contendo 8 dígitos, depois temos outro ponto. A outra parte contendo 8 dígitos, depois voltamos a ter outro ponto. Agora, sem precisar fazer linhas imaginárias, nós sabemos cada uma das separações ou cada uma das partes que tem 8 dígitos. Para facilitar a nossa vida, cada uma dessas partes que tem 8 dígitos passou a ser chamada de octeto. Então nós temos aqui um octeto, outro octeto, outro octeto e outro octeto. Foi ainda convencionado que os endereços vão ser lidos da esquerda para a direita. Portanto, este endereço, ou essa parte mais à esquerda, é o primeiro octeto. Essa outra parte é o segundo octeto. Essa outra parte é o terceiro octeto. E essa última parte é a parte mais à direita, o quarto e o último octeto. Bom, agora a coisa já fica um pouco mais amigável, mas mesmo assim ainda continuam sendo 32 dígitos para serem escritos e olhados, para nós conseguirmos perceber de que é que estamos a tratar. Foi aí que surgiu a ideia de converter esse endereço numa representação numérica mais conhecida e mais familiar a nós humanos. E aí entrou então a ideia de conversão. Lembra que quando nós falamos das conversões, nós utilizamos uma tabela onde nós tínhamos algo mais ou menos assim. Era 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. E essa tabela nos permitia fazer as conversões entre representações numéricas binárias para decimal e vice-versa. Se não viu essa parte 1, onde temos esse pré-requisito, recomendamos que volte e
dá uma olhada nessa parte 1, que é um vídeo interessante e tem essa parte da conversão, inclusive com vários métodos de conversão para entender o que estamos a tratar aqui. Então, seguindo aquele modelo e convertendo esse primeiro octeto, veremos que aqui no primeiro octeto nós temos 128 aqui e 32 aqui. Somando esses dois, nós temos algo como 160. Aqui nós temos 128 e 64, somando esses dois, nós temos algo como 192. E aqui nós temos 128, 64, 32 e 16. Isso tudo somado dá 240, e aqui tem 1, então é 241. E aqui, convertido isso, temos 1. Logo, fica fácil perceber que esse endereço inicial é, na verdade, ou pode, na verdade, ser escrito assim, 160.192.241.1. Este é um endereço IP. Agora, fica bem mais claro e bem mais tranquilo de trabalhar ou de escrever e lidar, por assim dizer, para um humano. Mas talvez agora a pergunta que surge é: mas Jeremias, tu acabaste de dizer que o endereço IP identifica uma máquina ou um nó dentro de uma rede. Como é que eu venho para aqui, ou se eu vier para este endereço IP, como é que eu sei qual é a parte da rede e qual é a parte do nó? Qual é a parte que identifica o dispositivo em si? Já agora, o nó às vezes é chamado de host. Então, se quiserem utilizar, podem utilizar essa palavra também. Então, como é que eu vejo qual nesse endereço IP é a parte de rede e qual é a parte de host? Bom, aí entra a segunda parte do que vamos falar com relação aos endereços IP. Identificando a parte de rede e a parte de host. Bom, para facilitar a nossa vida, na hora de definir qual parte de um determinado endereço pertence à rede ou qual parte pertence à host, os endereços foram classificados. E dado o facto de que os endereços são representados por números, então as classes são representadas por letras. Assim temos endereços de classe A, de classe B, de classe C, de classe D e de classe E. Vamos primariamente falar desses 4 aqui, endereços de classe A, B, C e D. E ao se classificarem os endereços, foram definidas algumas coisas relacionadas a qual parte pertence à rede e qual parte pertence à host. Por exemplo, definiu-se que para um endereço de classe A, e vamos lembrar aqui que cada um dos endereços tem 4 partes que se chamam octetos, então 4 octetos. Para um endereço de classe A, o primeiro octeto pertence à rede, o segundo octeto pertence à host, o terceiro octeto pertence à host e o quarto octeto pertence à host. Para um endereço de classe B, foi definido que o primeiro e o segundo endereço pertencem, ou melhor, o primeiro e o segundo octeto pertencem à rede e o terceiro e quarto octetos pertencem à host. E para um endereço de classe C, ficou definido que o primeiro, o segundo e o terceiro endereço, ou octeto melhor, pertencem à rede e o último octeto pertence à host. Esse endereço de classe D tem um formato diferente e daqui a pouco vamos explicar porque que ele tem um formato meio que diferente. A classe E vamos reservar para falar dela um pouco mais tarde. Bom, mas antes de entendermos o resto, vamos nos perguntar qual é o objetivo de termos o endereço como esse formato aqui. Rede, host, host, host ou ainda rede, 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 host. Bom, para entendermos, vamos pensar no seguinte. Cada um desses octetos tem 8 dígitos.
E cada um dos 8 dígitos pode ter várias combinações. Se nós pensarmos nos 8 dígitos, como sendo algo mais ou menos assim, vamos ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Esses 8 dígitos podem ser todos eles 0, por exemplo. Então pode ser algo assim, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou podem ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 1. Ou ainda podem ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 0. Ou ainda podem ser 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ou ainda podem ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo que esta é a primeira combinação possível e esta é a última combinação possível. Bom, fica claro que nesse intervalo existem várias combinações, mas quantas combinações exatamente são? Se quisermos saber, é simples. 12 elevado a 8. E aí nós sabemos quantas combinações é que estão aqui ou quantos números é que estão aqui. E agora, vale dizer que cada uma destas combinações é um endereço diferente. Assim sendo, ao percebermos esse detalhe aqui, que nós acabamos de destacar, e voltarmos aqui para o nosso cenário, vamos ver que se nós temos 8 dígitos nesse octeto, 8 dígitos nesse outro e 8 dígitos nesse outro, e esses 24 dígitos representam a parte de host. Se nós quisermos saber quantos hosts são possíveis de endereçar com estes 24 bits, nós vamos fazer 2 elevado a 24. E conseguimos perceber que é um número muito grande. Por outro lado, se nós viermos nesse outro extremo, no endereço de classe C, vamos ver que ao invés de 2 elevado a 24, nós temos 2 elevado a 8 para representarmos os hosts, ou para endereçarmos os hosts. Começa a ficar claro para nós qual é o sentido, qual é o objetivo de termos essa convenção aqui de, na classe A, termos o primeiro octeto reservado para redes e os últimos 3 reservados para host. Na classe C, os 3 primeiros reservados para rede e o último reservado para host. E na classe B ser meio que o intermédio, os 2 primeiros reservados para rede e os 2 últimos reservados para host. Ou seja, se nós tivermos um cenário onde queremos muitos hosts e poucas redes ou poucos números de redes, então vamos utilizar o endereço de classe A. Se nós tivermos um outro cenário onde vamos ter poucas redes, ou melhor, poucos hosts necessários, mas um número considerável de redes, então vamos ter um endereço de classe C. Se nós quisermos, por outro lado, um intermédio, um meio termo entre redes e hosts, ou tantas redes quanto hosts, então vamos para um endereço de classe B. Agora começamos a entender o porquê da convenção que acabamos de falar. Agora, falta-nos saber como é que eu olho para um endereço. Nós tínhamos há pouco aqui o endereço 160, 192, e aqui podemos convencionar outra coisa, 132, 1, por exemplo. Como é que eu olho para esse endereço? Volta àquela pergunta. E sei qual parte desse endereço é de rede e qual parte desse endereço é de host. Bom, para saber disso, eu primeiro preciso saber a que classe é que esse endereço pertence. E depois de eu saber a que classe que ele pertence, aí sim, hei de saber qual parte dele pertence à rede e qual parte dele pertence à host. Então, vamos agora a essa outra descoberta. Como é que eu sei em que classe pertence um determinado endereço IP? Ok, para nos ajudar então a entender qual classe pertence a um determinado endereço IP, foram criados outros padrões. E dessa vez o segredo passou a ficar apenas no primeiro octeto.
Como dissemos, o primeiro octeto é composto de 8 dígitos, logo tem várias combinações possíveis, e se quisermos saber quantas combinações o número é 12 elevado a 8, ou a operação é 12 elevado a 8, já vamos saber. O resultado disso é a quantidade de operações possíveis: 5, 6, 7, 8. O ponto é como é que no primeiro octeto nós conseguimos dar conta a qual classe pertence um determinado endereço IP. Bom, a regra ou o padrão é o seguinte: sempre que no primeiro octeto o primeiro dígito for 0, então esse endereço pertence à classe A. Se, por sua vez, os dois primeiros dígitos forem 1 e 0, então esse endereço pertence à classe B. Se, ao invés disso, os três primeiros números tiverem este formato, 1, 1 e 0, então esse endereço pertence à classe C. Se, por sua vez, os quatro primeiros tiverem este formato, então esse é um endereço de classe D. Bom, então isso significa, talvez seja essa a próxima pergunta, então isso significa, Jeremias, que se eu quiser saber qual parte ou qual endereço pertence a qual classe, eu preciso de converter o endereço, especificamente o primeiro octeto do endereço, e verificar se o primeiro dígito é 0, se os dois primeiros são 1, 0, se os três primeiros são 1, 1, 0, ou se os quatro primeiros são 1, 1, 1, 0. É isso? Bom, em teoria sim, mas para facilitar a nossa vida, nós podemos fazer algumas operações que nos ajudam a ter esse valor mais fixo conosco. Como assim? Vamos pensar no seguinte: a convenção diz que para um endereço ser de classe A, o primeiro dígito, ou o dígito mais à esquerda do primeiro octeto, precisa de ser 0. Mas nós sabemos que um octeto é composto de 8 dígitos. Se o primeiro é fixado em 0, significa que nós temos 7 dígitos que podem variar, e agora só precisamos saber quais são essas variações. Como falamos lá atrás, esses 7 dígitos podem ser todos 0, ou podem ter esse outro formato, ou podem ser desse outro formato, ou ainda podem ser desse outro formato. E essas combinações podem nos levar até esse formato aqui, em que todos os 7 dígitos remanescentes são 1. Ou seja, as várias combinações possíveis são estas, desde quando todos os 7 dígitos são 0 até quando os 7 dígitos são 1. O resto são valores nesse intervalo. Lembrando que o primeiro dígito aqui, o mais à esquerda, é sempre 0, para que o endereço pertença à classe A. Então agora só precisamos saber qual é esse primeiro valor, qual é essa primeira combinação aqui. Se nós temos 7 dígitos em 0, mas este 0 aqui que é fixo, então temos 8 dígitos em 0. E se precisarmos converter isso para decimal, então significa que temos 0. Na última combinação possível, nós temos esse 0 mais à esquerda que é fixo, e temos todos os outros dígitos, os outros 7 dígitos, setados em 1. Se precisarmos fazer a conversão disso, nós vamos ter o resultado de 127. Qual é a conclusão? Se nós tivermos um endereço que o primeiro octeto tenha um valor entre 0 a 127, significa que esse é um endereço de classe A. E significa que este endereço tem esse formato. O primeiro octeto pertence à rede,
os últimos 3 octetos pertencem a host. O mesmo processo ou o mesmo exercício pode ser feito para a classe B, só que agora, ao invés de ser 0, nós vamos ter 1 e 0. A primeira combinação possível é quando todos os 6 dígitos remanescentes são 0, e a última combinação possível é quando os 6 dígitos remanescentes estão setados em 1. O resto são valores nesse intervalo. Agora só precisamos converter essa primeira e última combinação, lembrando que esses 2 dígitos são fixos para que o endereço seja um endereço de classe B. Assim sendo, nós vamos ter que o intervalo que vai de 128 até... Agora vamos converter essa última possibilidade aqui. Então nós temos aqui 128 e aqui temos 6 dígitos em 1. Se nós contarmos tudo isso, se a mora numa traiçoa, nós vamos ter aqui 191, porque isso é 64 menos 11, 63, 128, então 191. Então, qualquer valor entre 128 ou qualquer endereço IP que tiver um valor no primeiro octeto entre 128 e 191 é um endereço de classe B. Logo, terá o formato red, host. Ok? Para o endereço de classe C, o jogo é o mesmo. Só que agora, ao invés de ser 1, 0, nós vamos ter 1, 1, 0. E logo, se nós temos 3 dígitos aqui que são fixos, então tem 5 dígitos que podem variar. E as variações, mais uma vez, vão começar quando todos os 5 dígitos são 0. E a última combinação possível vai ser quando todos os 5 dígitos forem 1. Então vamos ter 192 até 223. Então, qualquer número que tiver no primeiro octeto um valor entre 192 e 223 é um endereço de classe C. Logo, o seu formato é red, host. Se fizermos o mesmo processo para um endereço de classe D, vamos ver que isso vai variar do 224 até o 239. Agora, conseguimos facilmente olhar para um endereço qualquer e perceber qual é o seu formato, qual é a sua classe e qual parte desse endereço pertence à rede e qual outra parte pertence a host. Por exemplo, o endereço que estávamos a tratar há pouco era o 160, 192, 131, whatever, 1. Então, a regra ou o padrão nos diz que temos que olhar para o primeiro octeto e ver em que intervalo ele pertence. O primeiro octeto é 160. Se nós vermos aqui, não está nesse intervalo, mas está nesse, 128 a 191. Significa que esse é um endereço de classe B. Significa, então, que esse primeiro octeto pertence à rede, esse segundo octeto pertence à rede, esse terceiro octeto pertence à host e esse quarto pertence à host. Então, nós temos que 160 e 192 são parte da rede, 131 e 1 são parte da host. Agora, pense no seguinte, volta a lembrar do seu nome e, como nós tínhamos dito há pouco, o seu nome tinha uma parte familiar, por assim dizer, e a outra parte pessoal. Mas, se lembrar bem, vai ver que todos da sua família, ou pelo menos a maioria, têm em comum essa parte do nome familiar. A diferença está na parte pessoal, porque a parte pessoal identifica cada um de vocês dentro da vossa família, que é comum. Nos endereços IPs é a mesma coisa. O que estamos a querer dizer? Estamos a querer dizer o seguinte, nós tivemos um outro endereço que agora é 160, 192, 44, por exemplo. Podemos
facilmente afirmar que este endereço e este endereço são da mesma rede, pensando em que eles dois pertencem à classe A, ou melhor, classe B, e sabendo que a classe B tem no primeiro e no segundo octeto o endereço de rede. Então, 160.192 é a rede para SP e 160.192 é a rede para SP. São comuns? São. Então, os dois endereços pertencem à mesma rede. Podemos facilmente identificar esse detalhe. Então, a partir desse ponto, conseguimos começar a perceber que nós temos como identificar facilmente qual endereço pertence a qual classe e depois, como consequência, qual parte do endereço pertence à rede e qual parte do endereço pertence à host. Agora a pergunta é, e se quisermos passar um pouco da convenção, se quisermos sair um pouco do padrão, é possível, não é? Caso tenhamos algum cenário em que não queremos tantas redes como no endereço de classe C, ou tantos hosts como no endereço de classe A, como é que a gente faz? É aqui onde entra um outro conceito. E o novo conceito é o conceito de subredes. Bom, antes de sairmos da convenção, antes de fugirmos do padrão, vamos tentar vincar melhor essa ideia, o conceito que ganhamos nessa parte aqui. Para isso, vamos rapidinho apagar isto, vamos manter o ambiente um pouquinho mais limpo. Vamos deletar isto aqui, apagar isto, apagar isto. Dar isto também. Assim já é suficiente. Ok? Então agora vamos relembrar o que falamos aqui há pouco, só para manter bem claro na mente. Então, para definirmos a classe a que o endereço pertence, o segredo está no primeiro octeto. Primeiro ponto. Segundo, no primeiro octeto, precisamos identificar se o endereço está no intervalo de 0 a 127. Se esse for o caso, esse é um endereço de classe A. Se estiver no endereço ou no intervalo de 128 a 191, então é um endereço de classe B. Se estiver no intervalo de 192 a 223, é um endereço de classe C. E se estiver no intervalo de 224 a 239, é um endereço de classe D. Portanto, ao olharmos, por exemplo, para o endereço 10.127.40.1, facilmente conseguimos perceber que é um endereço de classe A. Logo, sabemos que o 10 é a parte da rede, primeiro octeto. Estes 3 octetos aqui são a parte da host. Se olharmos para um outro endereço, por exemplo, 192.168.10.10, conseguimos perceber que o 192 está nesse terceiro intervalo, logo esse é um endereço de classe C. Sendo assim, o primeiro octeto é rede, o segundo octeto é rede, o terceiro octeto é a rede e apenas o último octeto é de host. Ok? Agora, nós tínhamos dito há pouco tempo, quando relacionamos os endereços aos nomes, que os nossos nomes têm uma parte que identificam a família a quem pertencemos. Ok. Na rede, tem uma parte que identifica a rede especificamente. Já dissemos que essa parte representa os três. Depende da classe em que o endereço está.
Mas um detalhe que precisamos entender é o seguinte: ficou padronizado que para identificarmos uma rede, então toda a parte de host desta rede, os bits dela têm que estar setados em zero. Como assim? Vamos ver esse exemplo. O endereço é 192.168.10.10. Ele é um endereço de classe C. Qual é a parte da rede? É o último octeto. A convenção diz que para definirmos a rede, o último octeto tem que ter todos os seus bits setados em zero. Se nós tivermos todos esses 8 bits setados em zero e convertermos para decimal, vamos ter zero. Significa que o endereço IP 192.168.10.10 se encontra na rede 192.168.10.0. É aqui que, no último octeto, todos os dígitos estão setados em zero. Então, esse é o endereço que representa a rede. E agora as coisas começam a ficar mais claras. Então, o host 10 se encontra na rede 192.168.10.0. Por outro lado, foi convencionado ou padronizado que, quando a parte de host tem todos os seus bits setados em 1, esse endereço é chamado de broadcast. Se nós pusermos todos os endereços ou todos os bits desse último octeto setados em 1, então vamos ter 8 uns. E se convertermos isso, nós vamos ter 255. Significa que o endereço 192.168.10.255 é o endereço de broadcast da rede 192.168.10.0. E agora, para entendermos essa questão do broadcast, precisamos entender os tipos de comunicação na rede IP. Basicamente, numa rede IP, nós temos 3 tipos de comunicação diferentes. Uma delas é chamada unicast, onde uma máquina fala diretamente com outra máquina, ou seja, a comunicação é de 1 para 1. Por exemplo, a máquina 10, 192, 168, 1010, se for se comunicar com a máquina 11, 192, 168, 1011, então essa comunicação é chamada unicast. Além dessa, existe uma comunicação onde todas as máquinas, ou uma máquina fala com todas ao mesmo tempo. Ou seja, o pacote é enviado de uma origem para todos os destinos ou todas as máquinas da mesma rede ao mesmo tempo. Esse tipo de comunicação é chamada de broadcast, de um para todos. Mas talvez a pergunta seja: e se eu quiser falar com apenas um grupo e não todos? Esse tipo de comunicação é chamado multicast. De um para um grupo. Ok? Estes são os tipos de comunicação mais comuns dentro de uma rede IP. E o endereço de broadcast, por exemplo, se a máquina 10 quiser falar com todo mundo da rede, o 9.268.10, ela vai enviar para o endereço 255. Todo mundo vai pegar esse pacote no mesmo instante. Ou seja, o pacote será enviado para todos no mesmo instante. Agora sim, com esses conceitos em mente, podem ir exercitando e é aí que vem o outro conceito. Se precisarmos sair da caixa, se precisarmos pensar um pouquinho fora da caixa, se tivermos algum cenário que não se encaixa no que estamos a falar até aqui, tantas redes, poucos hosts, ou muitos hosts, poucas redes, ou um intervalo ali no meio, como é que a gente faz? Vamos agora falar desse outro cenário e ver como a gente resolve essa situação. Mas
Para o nosso vídeo não ficar muito grande, vamos introduzir a parte 3 e nessa parte 3 vamos falar da resolução desse problema. Queremos desde já agradecer-lhes por nos acompanharem nessa parte 2 e desejamos que continuem a nos acompanhar na parte 3 do módulo IP.